Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso ProfissaCast, né? Esse podcast a gente traz as histórias de ex-alunos, né, universitários que hoje estão no mercado de trabalho, conseguiram aí, né, posições de relevância, mas mais que isso, né, eles vêm compartilhar suas experiências, né, trajetória durante a faculdade, tá? As atividades que fez, não fez, e o que isso contribuiu, né, até mesmo para o ingresso no mercado de trabalho. E agora, né, um pouco mais maduros nas suas profissões, eles trazem aí alguns aprendizados para que vocês possam, né, repensar, refletir, né, até mesmo incorporar na sua trajetória, para que você possa ter mais direcionamento, né, e, se Deus quiser, aí mais sucesso na carreira profissional. Então, lembrando de, no YouTube, né, se inscrever, ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação, nenhum insight desses nossos bate-papos aqui relevantes. E também no Spotify, aquele review, né? Baixa aí nosso podcast e deixa ele com a playlist de favoritos. Beleza? Vamos lá que hoje o papo tá fenomenal, que é papo de diretoria, tá? E, né, passar agora o papo um pouco pro meu querido co-host, Felipe Bachega, né, Felipe? Dá um salve pra galera aí, por favor, Felipe. Fala, Roniel. Fala, galera que escuta a gente aí. Hoje a gente vai para mais um papo de alto nível, eu diria, como você disse aí, nível diretoria. E aí de um perfil aí, né, trazendo um pouco de um perfil que eu acho que vai ser muito rico de a gente conversar, que é um cara que fez muita coisa na época da graduação, né, e teve um crescimento de carreira bem bacana aí. Pra você ter noção, Rony, o cara já participou até de um movimento chamado Jobs, que já buscava lá atrás, quando ele estudava, conectar as empresas, né, o mercado de trabalho com os alunos. Então, cara, tá 100% aderente com o nosso propósito aqui. A gente vai querer entender um pouco dessa experiência que ele teve e também trazer a visão dele sobre esse mercado aí, nessa conexão entre mercado e universidade. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso convidado aí, Carlos Consoni. Muito obrigado por aceitar o convite, por esse papo aqui com a gente. Ele que é formado em Engenharia Civil pela Unesp, então mais um Unespiano para nossa conta aqui também, e atual diretor na Brio Incorporadora. Então o cara já teve um baita crescimento de carreira em pouco tempo aí, vai contar para a gente qual que é o segredo desse crescimento. Cara, dá um salve para todo mundo aí e muito obrigado de novo por aceitar nosso convite. Legal, legal. Bom, boa tarde, turma. Prazer aí falar com vocês, né? Felipe, Roniel. Acho que queria agradecer não só o convite, mas também a iniciativa, sabe? Sendo muito transparente, assim, eu sou muito a favor de iniciativas como essa, sabe? A gente poder auxiliar pessoas ali que estão no final da graduação, no início da graduação, às vezes no momento de transição para o mercado de trabalho. Acho que são dos momentos que a gente tem mais dúvida na carreira, né? E acho que eu passei por isso, vocês também, e se a gente puder contribuir um pouquinho, acho que já vai ser muito gratificante. Então, muito obrigado aí pelo convite. Boa, excelente. Cara, então vamos lá, direto ao assunto aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. Cara, conta pra gente quem que era o Carlos lá no início, de fato, da trajetória ali, até um passinho antes de entrar na faculdade, né, cara? Por que engenharia civil? O que você via nesse mercado que te atraiu a ponto de ir estudar nesse curso? E conta pra gente quem que era o Carlos como estudante, né? Era o cara mais certinho, que gostava de estudar, gostava das aulas, ou era um cara mais disperso em outros assuntos? Enfim, dá uma introdução aí sobre o início da sua jornada acadêmica aí pra gente. Cara, assim, acho que o começo eu tinha uma facilidade, assim, em exatas, mas era algo mais, assim, intuição do que alguém da família ou alguma carreira que eu já mirasse. Era um pouco, assim, relativo ainda no início, assim, sabe? Você não tem certeza do que você quer, né? Pelo menos eu não tive, assim, eu não tinha essa certeza de, cara, eu quero exatamente ir para esse lugar, eu quero exatamente trabalhar nessa área. Mas eu fui escutando alguns conselhos de pessoas que eu confiava e que eu gostava, né? E o ramo da engenharia em si, sempre escutei que ele é muito amplo, né? Então, às vezes, você forma como engenheiro civil, mas você pode trabalhar com várias coisas, né? Você pode trabalhar com mercado financeiro, você pode trabalhar com gestão de pessoas, você pode trabalhar com basicamente o que você quiser. Então, eu acho que isso me trouxe um pouco mais de segurança. Assim, cara, vou numa linha que eu tenho um pouco mais de facilidade ali no estudo, mas também, se não for exatamente aquilo, eu consigo adaptar ali na frente, assim, sabe? E eu acho que também tem muito de
de fé também, sabe? Eu sempre confiei que, no fundo, era um caminho que podia fazer sentido. E eu não era o aluno mais nerd do mundo, não, na época do colégio aí. Eu era, acho que dedicado, assim, mas eu era medião, assim, não era nem dos melhores nem dos piores. Acho que medião um pouquinho para mais, assim, costumava conseguir passar, mas também não era daqueles que estudava o tempo inteiro, que deixava de fazer as coisas, então sempre tentei equilibrar. Acho que você até comentou um pouquinho aí da época da faculdade, mas antes disso também, eu sempre tentei equilibrar com outras atividades, fazer esporte, estar com meus amigos, enfim, e foi chegando mais perto dessa decisão, acabei indo para Ilha Solteira, que foi uma das melhores escolhas e fases da minha vida. Aí. Boa, excelente. Então, assim, aquele clássico panorama que muitos que fazem engenharia acabam encontrando, né, cara? Você acha que tem facilidade com a parte das exatas, né? Até de fato você encontrar exatas na faculdade e ver que é um bicho de outro Exatamente. mundo, né? Mas o que chamou a atenção, talvez, então, foi mais a possibilidade de depois olhar para outros horizontes que não a clássica engenharia civil, né? A clássica construção civil. Né? A gente pode até explorar isso depois na sequência, porque hoje você trabalha nessa área que é uma área mais lógica para quem se forma em engenharia civil. A gente aprofunda nesse tema aí mais específico. Quer Ô, trazer algum Felipe, ponto, pegar Roniel? um ganchinho aqui, cara. Querendo ou não, né? Mais pela nossa trajetória e de relacionamentos, né? Nesse início aqui do nosso ProfissaCast, a gente tem trazido muitos alunos, né, do Mestre Dília. Vários comentam, é longe pra caralho, né? Aquele converseiro. Fui lá, né, nem sabia que estava no mapa, Ilha Solteira e tal. Mas, cara, todo mundo traz que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né, cara? Acho que Ilha tem essa magia. E Tem. falando nessa magia de Ilha Solteira, né, Carlos? E aí, como que foi? Passou de primeira, não passou? Foi o Telebicho também, igual eu e Baxiega? E aí você já chegou Predinho, República, como que foi esse início, tá? E aquele Uhum. choque de realidade, cara. Teve outro colega que passou por aqui também, e aí ele trouxe, nossa, mano, tava lá brocando nota, né? A gente fez cursinho, né? Uns Uhum. cursinhos, gabaritando e tal, né? Acostumado a tirar notas altas no ensino médio, né? Aí Uhum. começou a faculdade, eu pelo menos, minhas duas primeiras foi 7, 8, tá, já era, né? Aí veio um doisinho, só para mostrar quem é que faz a falta. Vou E como que chegar, né? conta pra gente? Só para chegar. E aí, como que foi esse começo teu da faculdade? Pra gente saber um pouquinho. Cara, legal, assim. Bom, eu nunca tinha ido para Ilha Solteira antes de passar lá, né? Aquele negócio que, de fato, é longe, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, e aí eu morei em várias cidades, fui meio nômade ali, então morei em Amambai, no Mato Grosso do Sul, aí depois eu mudei para Dourados, aí depois eu mudei para Campo Grande, e aí já é um pouquinho mais perto de Ilha, né? 300 quilômetros para Ilha é perto, né? Então, eu sabia que existia Ilha Solteira, mas eu nunca tinha entrado, assim, na cidade, nunca tinha... Conhecia Três Lagoas ali, que era um pouco mais perto. E acho que um dos motivos de prestar a ilha foi a questão de ser Unesp, né, assim, que é uma faculdade muito reconhecida, e meu avô foi professor universitário aqui em Ribeirão, fez uma carreira muito bonita, assim, foi para fora do Brasil, voltou, era uma das minhas referências, assim, um cara que eu me inspiro muito, e ele sempre citou, cara, é um bom colégio, né, ele usava o termo colégio, é um bom colégio para se estudar, cidade legal, tal, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu prestei algumas provas tal, e não fui tão bem no Enem, não fui tão bem em algumas, mas na Unesp deu certo. Tem até um fato curioso, assim, que um pouco antes de eu prestar o vestibular, eu estava aqueles dois dias antes da prova, estudando de madrugada, minha mãe chegou na, no meu quarto e falou, cara, para de estudar, vai ver um filme, vai relaxar, e o filme que eu assisti nessa noite foi um filme que caiu no tema da redação da prova. Então, a hora que eu abri a prova, eu falei, cara, assim, eu acredito muito em Deus e foi um negócio que eu falei, cara, se eu não passar aqui, é que não era para ser mesmo, porque tá tudo conspirando. E aí, bom, passei em Ilha, foi de primeira, assim, foi bem na prova. Cheguei lá, né, já para morar, me adaptar e tal.
como eu tinha morado em várias cidades, eu acho que isso me ajudou um pouquinho, assim, não era a primeira vez que eu estava saindo de casa, não era a primeira vez que eu estava morando sem meus pais, mas eu não conhecia tanto essa questão da república, assim, né? Campo Grande, eu não estava tão perto dessa cultura de república, eu não estava ainda tão inserido nesse meio, então primeiro eu fui para o famoso predinho, né? Cheguei lá, fui para o predinho e comecei as aulas, aquelas dificuldades dos primeiros sustos, né? As matérias muito difíceis, graduação é bem complicada ali no início, mas ao mesmo tempo, assim, uma baita experiência, né? Todo mundo vindo de fora, eu acho que esse é o gostoso de ele, né? Todo mundo precisa de todo mundo, né? Assim, você chega lá, você não tem mais nem nome, só tem apelido, e você tem que se adaptar com a turma ali, você tem que buscar fazer seu corre e buscar a sua felicidade ali, né? E aí, assim, eu fiquei acho que uns 5 meses ali, 4, 5 meses morando no predinho, e a turma da minha sala já começou a falar muito de montar uma república, né? E a gente logo de cara chega e fala, cara, aqui o negócio é república, né? Assim, né? Devia ter ido desde o início. E aí eu era amigo de algumas repúblicas, assim, né? Frequentava, mas a gente fundou depois, né? Uma república, Vem Cá Bebê. E eu brinco com a turma que eu não tenho nenhuma história para contar antes da República. Todas as histórias que eu tenho para contar é depois da República, de tão enriquecedora que foi essa experiência. Eu acho que a gente vai aprofundar um pouco aí nas conversas, né? Mas Ilha foi um momento muito especial da minha vida. E eu acho que dentro de Ilha, a melhor parte que eu posso contar é a República, assim, sabe? É ter tido essa experiência de morar com gente diferente, de fazer irmãos, assim, na República. Gente que até hoje eu convivo muito e que vou levar pro resto da minha vida. E, enfim, acho que esse foi o cenário inicial aí, de chegar, entender como funcionava a cidade, depois ir para a República, e aí a gente pode aprofundar um pouquinho no debate aí depois, mas, sem dúvida, acho que me ajudou a me formar até como homem, assim, cara, um negócio que me agregou muito. Então, tem uma gratidão lá pela nossa turma. Excelente, cara. Eu até falo, né, que se a Unesp me formou como engenheiro, né, a Bartira me formou como um profissional, homem e tudo mais, né? Então, assim, de fato é um período ali que você vivencia, dividindo sua vida até com outras pessoas, aprendendo a lidar com diferenças e tudo mais, e vivenciando um espírito único ali que, cara, engrandece demais, né? Então, assim, de fato é uma das experiências que agrega ao longo da graduação, obviamente, né? Não que se você não morar numa república você não vai ter nenhum ganho, você não vai ter um ganho muito diferencial, cara. Assim, são experiências, né? Tem gente que está disposta e gosta de viver esse tipo de coisa, tem gente que não vai gostar. Mas acho que o principal ponto ela abre muita possibilidade para outras experiências, né? E aí eu queria até pedir para você explorar um pouco mais, justamente a sua atuação. Cara, beleza, chegou lá, passou um tempo no predinho, foi para a República, começou a conhecer outras pessoas, começou a ter outras experiências. Como que foi a sua vivência fora da sala de aula, né, cara? Você, né, como eu introduzi aqui, você participou de alguns outros grupos, vocês organizaram festas também, né, grandes eventos com a República. Conta, assim, em termos extracurriculares, tudo que você fez aí na faculdade também e o que cada um ajudou a formar, né, a agregar na sua formação. Legal. Bom, vou começar pela própria República, assim, acho que e é engraçado que eu falei na minha entrevista, nas duas principais, assim, que eu fiz, né, que eu fui para as fases finais, eu falei da República, e sem medo de ser feliz de falar disso, porque às vezes a turma pode pensar que tem alguma rotulação, ou tipo, a República é sua festa, e eu falei, cara, eu vou falar porque é genuíno, assim, realmente, não tem como eu falar da República sem ser verdade, assim, é um negócio que de fato me ajudou a me formar, e eu acho que, assim, alguns pontos que destacam essa convivência de dia a dia com pessoas diferentes. Então, a gente morou em 8 pessoas, de repente a gente está morando em 14, aí em algum momento você é mais bicho, em algum momento você é mais veterano, e você tem todo esse respeito que eu acho que é criado na República de tradição, de sequência, que é um negócio que você leva para a vida, né? E, cara, gerir uma república e gerir festas de república é praticamente gerir uma empresa, né? Assim, então, acho que a gente era bem organizado, assim, na República, de questão das contas, quem fazia o quê,
como que a gente conferia. Aí a gente, desde cedo, já tinha a intenção de começar a fazer algumas festas, não pela grana, sempre foi pela perpetuidade ali da República e por viver experiências diferentes. Então, a gente chamou outras repúblicas, né, que eram ali um pouquinho mais próximas da gente na época para fazer essas festas. E hoje é muito engraçado, assim, porque no trabalho eu vejo que a gente usa alguns termos no trabalho, algumas vivências, e fala, cara, era exatamente isso que a gente já fazia lá, só que com outro nome, assim, né? Então, por exemplo, hoje Hoje a na gente empresa... descobriu que existe um nome bonito para muita coisa que a gente fazia de Exato, maneira cara. intuitiva, né? É, O tal do network, né? network, e assim, a gente fala muito lá na Abril, onde eu trabalho hoje, sobre espírito de fundador, né? Que é tipo, cara, quando você vai abrir uma empresa, você não tem recurso nenhum, você não tem ninguém ali alavancando seu negócio, você está no zero e você só tem a cara, coragem e trabalho, assim. E Na fazer verdade, festa você começa devendo já, né? é Quando abre a venda, empresa, é você isso. começa devendo. Começa Tipo, é negativo. isso. Você começa atrás ali e como você vai ter um investimento, você tem que se virar para conseguir grana, recurso, gente, e era exatamente isso as festas, se for parar para pensar, não só as festas, mas qualquer atividade que a gente fazia. Então, putz, vamos atrás de patrocínio, vamos atrás de desenvolver uma marca, vamos atrás de desenvolver um logo, vamos conseguir parceiro, tem que pensar na segurança, tem que pensar na alimentação, tem o feedback dos clientes. Então, cara, assim, é uma empresa que você vai formando ali e meio do nada, assim, né? Porque pelo menos a gente pegou a primeira geração dessas festas da República, então, como que a gente conseguia fazer? Do mesmo jeito que a gente faz hoje no trabalho, eu acho, assim, cara, pegando experiência de quem já viveu, ouvindo gente que já passou por outro tipo de situação e pode te agregar e correndo atrás. Então, eu acho que o primeiro desses grandes pontos extracurriculares que eu fiz, eu sempre destaco a República, por ser esse ambiente assim que te proporciona esses desafios. E eu fico muito feliz quando eu volto lá e vejo a galera lá ainda, a República Viva. É um negócio que, sinceramente, eu tenho orgulho de ter participado. Eu acho, Carlos, acho que nós três somos suspeitos, né, cara? E assim, a gente. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho, né? Essas questões das atividades extra, né? Vamos para a parte que talvez seja a mais chata, né? Talvez, enfim. Como que foi o Carlos na graduação, né? Questão de férias, né? Ali, durante a graduação, teve algumas áreas que você já se identificou? Se sim, por quê? Ou que você viu, que né, o Felipe gosta muito de ressaltar, né? Ó, eu já vi que eu não gosto dessa, né? E o porquê. Tá, você teve esses momentos? Chegou a se envolver em alguma iniciação científica? Não, e por quê? Só para a gente tentar ver um pouquinho mais caráter técnico seu durante a tua graduação. Legal. Assim, eu acho, assim, minha impressão da graduação é que a gente acaba gostando um pouco mais daquelas matérias que você tem até mais afinidade pelos professores, assim, eu acho, sabe? É um negócio muito, por exemplo, eu gostei muito de estradas durante a graduação, eu falava, putz, eu quero mexer com estradas. E eu acho que era muito pelo professor, assim, né? Eu acho que é uma coisa que você acaba puxando e, e, assim, sendo muito sincero, eu acho que a Unesp é uma baita escola, né? Um baita colégio, como dizia meu avô. Ela te ensina muito a resolver desafios, ela te prepara para muita coisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa defasagem do mercado de trabalho, né? Então, assim, não necessariamente aquilo que você tinha facilidade ou dificuldade ali no momento da graduação é algo que você possa já retirar ali da sua lista de coisas a fazer, sabe? Eu tinha, assim, uma intuição, talvez, de ir para uma área de estradas, mas eu nem sabia, na verdade assim, cara, eu nem sabia exatamente o que era, né? Eu nem estava preparado para isso. E aí foi por isso também que durante a graduação, eu comecei a fazer alguns estágios voluntários. Então, eu perdi ali minhas férias, entre aspas, né? Perdi porque eu acho que eu estava investindo. E eu comecei a fazer estágios para falar, cara, deixa eu testar um pouco fora da sala de aula aqui, coisas que eu gosto e que eu não gosto. Então, eu tinha minha avó morando aqui em Ribeirão, e eu vinha nas férias para cá e ficava durante as férias estagiando. E aí eu consegui, batendo de porta em porta ali, oferecendo voluntários, não pensando em dinheiro, pensando só em oportunidade mesmo.
E é aí que eu fui começando a ter um pouco mais essa noção do que eu gostava, do que eu não gostava. Porque na faculdade, assim, não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas para mim foi sempre muito difícil, assim, né, cara? É um pouco mais teórico. Eu acho que a gente aprende mais a resolver problemas e resolver desafios, e tem uma base teórica, mas muito mais isso do que o mercado de trabalho. Eu acho que o intuito aí de vocês, né, com esse projeto é falar disso, e outros grupos extracurriculares que eu fiz durante a graduação também eram focados nisso, né? Eu participei do Jobs e do PET, o Jobs principalmente era isso, cara, grupo de voluntários, que a gente fazia algumas atividades aí que tinham uma intenção muito similar, assim, né? Você vê que é uma pauta que é constante, né? É um desafio muito grande a gente conseguir aproximar a graduação do mercado de trabalho, né? Boa, cara, assim, eu sofro, né? Eu sofri, na verdade, de algumas dores similares à sua, e aí eu sou até um pouco mais crítico. Eu sou o crítico aqui entre eu e o meu host aí, eu sou o crítico da relação, né? É, Com relação à graduação, o modus operandi e tudo mais. Porque de fato, assim, eu vejo que, pô, a Unesp é um baita de uma faculdade, um baita de um nome e tudo mais, mas ela é ainda muito distante da realidade do mercado, né? E aí bacana que você trouxe que, cara, você estava investindo as suas férias ali em tentar conectar um pouco mais com o mercado, porque você às vezes sentiu essa necessidade de, peraí, a faculdade me apresenta, né, algumas matérias que pode me dar uma ideia para onde eu vou, me ajuda a resolver grandes problemas, problemas complexos, a gente aprende de fato a se virar ali no meio de um problema muito grande, mas não conecta tanto com o mercado. Então deixa eu ir testar ali o mercado e ver o que é de fato, né? Então, muito bacana isso, no fim das contas, já é um baita de um direcionamento, né? E a Ilha perfeito. Solteira acaba sendo até um pouco mais difícil, porque ela também é longe de qualquer grande centro ali, né? Então, de fato, reduz ainda mais para as pessoas que estudam lá. Mas, de fato, acho que esse testar no mercado é necessário, né? E aí você comentou sobre os outros grupos que você participou, né? PET, e aí principalmente o Jobs, que eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Uhum. Se foi justamente saindo para esses estágios, por exemplo, entendendo um pouco de mercado e voltando para a faculdade e vendo que, de fato, a comunicação ali era diferente, né? Quase que Uhum. a faculdade fala uma língua e o mercado fala outra. Se foi um pouco nesse viés que você falou, pô, eu acho que vale a pena me aproximar disso para também alertar os meus colegas aqui, né? Trazer para eles que a gente precisa abrir o horizonte para olhar para o mercado, mesmo que a gente está aqui no meio do curso, ou finalizando, ou no começo, enfim. Conta para a gente um pouco dessa sua experiência e se foi com esse intuito, né? Se você conseguiu perceber de maneira antecipada que isso era uma dor que precisaria ser resolvida. Eu acho que é exatamente isso, Felipe. Assim, o Jobs, a gente falava que ele não era um grupo da faculdade, ele era um grupo de amigos. Depois ele virou um grupo da faculdade, né? A questão de certificado e tal, mas assim, ele foi formado como um grupo de amigos. Eu não estava na primeira geração do Jobs, mas eu entrei acho que na segunda ou terceira ali. E era exatamente isso, assim, cara. Assim, algumas pessoas que até mais velhas que eu naquele momento da faculdade, enxergando essa defasagem, enxergando aquele momento de transição ali de, putz, estou no penúltimo ano, último ano mais um, e já tô tendo dificuldade, deixa eu ajudar a turma, deixa eu trazer gente que pode agregar. E aí a gente começou num modelo, putz, trazendo palestras, trazendo workshop, mas eu acho que o grande projeto, assim, pelo menos o que me fala, cara, o que te lembra o Jobs, né? A gente trouxe uma feira de carreiras, né? Então, conseguimos trazer algumas empresas aí do mercado, Ambev, Astra, Facchini, e que, assim, não é tão simples você fazer eles irem para Ilha Solteira. A gente montava lá no shopping Ilha, fazia um evento bem completo, até com processos seletivos acontecendo, assim. Então, era um negócio, assim, que Ilha Solteira tem muita oferta de gente boa, né, cara? Tem muito estudante bom, eu não só Ilha Solteira, né? A gente estamos falando aqui da faculdade que a gente estudou, mas eu acho que as graduações tem muita gente boa, né? Tem muita gente com vontade, buscando oportunidade, mas às vezes não sabendo onde procurar. E aí eu acho que o objetivo desses grupos, e o nosso principalmente, era, putz, beleza, tem uma demanda aqui de gente boa, e existem empresas boas que também precisam disso, né? Que precisam fazer esse casamento. Então, foi
novamente, espírito de fundador, não tinha recurso nenhum, a gente não tinha ninguém que já tivesse feito exatamente aquilo, e a gente foi atrás de fazer, de conseguir patrocínio, de conseguir viabilizar, de fornecer stand, toda uma logística. Não vou lembrar em números com outras pessoas, mas, cara, assim, lotava, teve mais de uma edição, começou a virar um negócio ali com rotina, e a gente acabou tendo contato com pessoas super importantes, assim, das empresas, conhecendo algumas empresas, e você fala, cara, assim, isso é uma experiência muito rica, né? Porque você começa a entender um pouquinho de mercado ali pela prática. E isso eu acho que, assim, foi mais dali do quinto semestre meu para frente, que eu comecei a ir mais para esse lado de cara, senti que eu precisava ir para o mercado. Então, foi quando eu comecei a fazer os estágios, foi quando eu comecei a participar do Jobs. Já o PET eu entrei logo no início, assim, eu entrei no meu segundo semestre. Lá eu fiz, até respondendo, tinha esquecido de responder a do Rony, eu fiz iniciação científica, porque era parte do projeto do PET. Eu acho que lá eu aprendi coisas diferentes, assim, eu aprendi mais comunicação em grupo, eu nunca tinha me juntado com uma equipe, assim, para trabalhar, ele tinha um modelo de trabalho bem horizontal, assim, então dava certo quando tinha protagonismo, assim, sabe? Era um grupo que, cara, você precisava puxar, você precisava fazer as coisas, dividir, não tinha muitas regras pré-definidas, assim. Então, era legal que você conseguia se desenvolver a partir disso, mas são, como é que eu posso falar assim, visões diferentes, né? O PET, ele talvez tenha uma visão um pouco mais acadêmica ali do negócio, e o Jobs e os estágios que eu busquei fazer já era mais pensando em mercado, assim, né? Porque eu acho que uma coisa que quem está aí na graduação tem que ir entendendo é falar assim, cara, eu tenho um perfil mais ali para ir para esse lado de mercado, ou eu quero um perfil mais acadêmico, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu quero, enfim, seguir mais essa área, e tá tudo certo, assim, tem gente que vai gostar de uma área, tem gente que vai gostar de outra, tem gente que vai mudar no meio do caminho, mas eu senti durante a minha graduação muito que conforme fui me aproximando de trabalhar, de praticar o trabalho, eu fui gostando muito mais, cara, assim, eu não acho que eu me apaixonei pela engenharia civil ou por gestão de pessoas na graduação, eu acho que foi trabalhando mesmo, assim, então, hoje eu sou, cara, 100% feliz mesmo, assim, fazendo o que eu faço, 100%. Mas Você isso em acabou. 2015 eu não tinha essa certeza, sabe? Aquele negócio que, cara, tô correndo aqui, uma hora vai dar certo. Eu acho que eu fui descobrindo isso mais fazendo mesmo. Mas no fim você acabou tendo as duas experiências, vai, cara. Você seguiu por um grupo que era um pouco mais academia, técnico, mas ao mesmo tempo não se perdeu o lado do mercado de trabalho, né? Inclusive, proativamente entrou num grupo que era focado nisso. E olha que bacana, né, cara? Esse é um tipo de. Como a gente, às vezes, pequenas ideias aí conseguem impactar de fato muita gente, né? Um dos eventos que provavelmente você devia estar na organização, eu fui, né? E de fato ali também me ajudou a destravar do tipo, cara, e eu já estava mais pro fim da faculdade. Falei, cara, pois é, eu preciso começar a olhar com isso aqui, né? Para esse tipo de coisa. É, pô, e aí hoje estamos aqui conversando sobre algumas experiências e que no fim o objetivo é também alertar ou ajudar a galera a pensar sobre esse tema de maneira antecipada, se preparar mais. Então, olha que legal, cara. Vocês criaram um grupo, que criaram um evento que ajudou a trazer um pouco mais de visibilidade para isso na faculdade. Um desses eventos me impactou, e aí, pô, segui minha vida profissional, né? Continuei trabalhando e cheguei aqui. E hoje eu falei: opa, peraí, eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma com o pessoal que está passando por isso hoje. Então, estamos aqui gravando. Olha que bagulho louco, né? Muito E só, massa. só complementando, assim, eu acho que o recado, assim, cara, não tem uma receita de bolo para dar certo a carreira, né? Não tem um negócio assim, faz exatamente isso e vai dar certo. Eu acho que tem alguns caminhos, né, para as coisas poderem dar certo, mas eu acho que o grande ponto que acho que isso é em comum entre a gente, né, era a questão, cara, não faça só a graduação, sabe? Não se limite a viver uma experiência única ali, né, cara? Faça atividades extracurriculares. Para mim era muito nítido, assim, por isso que eu sempre quis fazer. As pessoas que participavam de empresa júnior, de Job, de PET, de República, de, cara, qualquer atividade extracurricular de centro acadêmico, elas desenvolviam outras potenciais, assim, outras valências. Então, meio que você vai olhando algumas pessoas que você fica, esse cara é uma inspiração, esse cara é uma referência, o que ele faz, né? Deixa eu copiar.
E eu acho que esse é um recado legal, assim, né, cara? Tipo, entrar na graduação e querer buscar algo diferente na carreira é fazer fora da caixinha ali, né? Não ficar só na aula, voltar para casa, aula, voltar para casa. Aí sim, eu acho que já é um pouquinho mais difícil aí de ir para um caminho de mercado, por exemplo. O Carlos, puxar aqui um pouquinho, curioso, né? A gente bateu um papo aqui com outros engenheiros civis, né? E muitos deles foram, eu te falei, né? Foram testando ali, né? Algumas áreas da engenharia civil, como assim, construção civil, e os caras foram vendo que não gostaram, né? Apesar de se formar como engenheiro civil, né? Talvez atuem indiretamente com a construção ali e tal, mas enfim, saíram fora. Você fez várias atividades realmente, desculpa, não muito relacionadas à construção civil em si, tá? Mas você, né, tá mega inserido, né? Não sei se hoje em si você atua, você está com, né, às vezes talvez mais gestão de pessoas, né? Enfim. Mas o que você acha que te fez continuar ali, por exemplo, engenheiro civil vai trabalhar com construção, enfim, né? O que você acha que te manteve ali? Algum gosto, né? Algum sonho? Ou foi o que você mais se identificou mesmo com isso, sabe? Se você consegue trazer um paralelo para a gente disso. Legal, legal. Cara, eu acho que às vezes a gente não percebe quando as coisas estão acontecendo, assim, né? Mas tentando pensar na sequência das coisas, eu fazia estágio voluntário numa empresa que chama Stephanie Nogueira, aqui em Ribeirão Preto, que é uma empresa muito legal, empresa tradicional aqui da cidade. E eles estavam construindo algumas torres num bairro novo muito legal que tem aqui em Ribeirão. E para mim já estava sendo uma experiência muito boa, mas eu ainda estava, assim, eu estava feliz, mas eu ainda não estava, assim, 100%, putz, cara, é isso e vamos e acabou, sabe? Então o estágio, ele foi uma experiência, assim, para me deixar menos cru, esses estágios voluntários, mas ainda não era isso que eu falo para vocês do, putz, cara, hoje eu tenho certeza, eu amo o que eu faço e é o plano único, sabe, cara? Esse é o plano que eu vou seguir minha carreira. E esse estágio, assim, foi muito legal, porque eu conheci algumas pessoas, né? Conheci pessoas que me ajudaram, que me ensinaram. Eu aprendi um pouco sobre a atividade mais tecnicamente em si, mas, cara, estágio você chega muito cru, né? Então, ao mesmo tempo, você aprende que você tem que ser muito humilde, que você tem que ter escutativa, que você tem que estar correndo o dobro dos outros, porque você é o que menos sabe ali, que você vai aprender com o mestre de obra, com o encarregado, que você vai aprender com o pedreiro, e tá tudo certo, cara, assim, não adianta você querer ter muito ego em qualquer ramo, mas... Vai tomar uns trotes ali, né, cara? Não É tem jeito, né? isso, e mais uma vez a República ajuda, né, porque você já aprendeu isso, né, tipo, você já aprendeu a se adaptar. E aí, cara, o que aconteceu, né? Essa empresa, quando eu estava no final da minha graduação, eles entregaram essa obra e a próxima obra ia demorar um pouquinho mais. Ia demorar um ano. Eles falaram, cara, vem para cá, mas eu tenho vaga daqui, tipo, 8 meses. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que ia ficar um tempo parado. Aí eu tinha ido lá voluntariamente, assim como fui em outras empresas, literalmente indo na empresa, pegando o número das pessoas. Cara, eu quero fazer um estágio voluntário, os caras de graça, eu quero só dar uma oportunidade. E então eu tinha uma relação legal com eles, mas não casou. E aí, mais uma vez, eu acho que destino, né, das coisas. Não casou de eu seguir lá, porque não tinha essa obra, né? Eu ia ter que ficar um tempo esperando. E aí que veio a empresa que vai fazer quase 6 anos que eu tô lá, e hoje eu sou sócio dela, né, que é a Abril. Eu consegui entrar no processo seletivo, fiz as entrevistas e entrei estagiário na Abril. E, cara, lá eu acho que eu descobri uma empresa muito diferente, assim, até de cultura em relação às experiências que eu tive, era muito diferente, assim, cara, assim, contando do início para o fim, do fim para o início, né, hoje a empresa tem ali quase 5 sócios que entraram estagiários, assim, sabe, e é uma empresa de 400 funcionários, uma empresa de um porte legal, que está em Sorocaba, que está em São Paulo, que está aqui em Ribeirão. E ela é muito formadora de pessoas, assim, sabe? Então, vou voltar agora na resposta. Eu acho que eu fui descobrindo isso conforme eu fui trabalhando, sabe?
casou um pouco dessa questão de ter gostado da obra, né? Porque eu cheguei, isso eu gostei mesmo, de estar com as pessoas, estar com a obra, conseguir com aquelas equipes me adaptar. Mas eu descobri também, cara, assim, que não é só ser engenheiro civil, né? Aí eu acho que é o mérito da empresa. Eu descobri uma possibilidade de empresariamento, sabe? Uma possibilidade de empreender dentro do meu negócio, né? E aí a gente pode abordar isso um pouquinho depois, mas hoje, por exemplo, a gente consegue até investir dentro da empresa, né? Os sócios, eles conseguem investir, eles conseguem se alavancar, a gente consegue, cara, assim, ir formando novas pessoas, assim. Então, eu particularmente gostei das obras desde o início, gostei de trabalhar nas áreas tanto de obra direta quanto de apoio, né? Que tem projetos, planejamento, orçamento. Vamos falar um pouquinho disso, que eu passei por várias, assim, né? Fiz um processo trainee, um job rotation, mas eu acho que foi ao longo da jornada mesmo, sabe, Rony? Assim, conforme eu fui fazendo, cara, fui vendo que, cara, gosto da técnica, gosto da prática e principalmente estou num lugar bem inserido, com pessoas que eu admiro, respeito e aí foi um pouquinho de engenharia civil, eu acho que bastante também de gestão de pessoas e de possibilidade de empresariar dentro de um negócio, assim, que era uma coisa que eu não sabia que eu tinha vontade, mas conforme eu fui fazendo ali, fui olhando gente que eu me inspirava, assim, desde o CEO da empresa, que é o Fábio, aí sim eu falei, putz, cara, é isso, assim, esse é o negócio que eu quero seguir, que eu quero fazer, e aí é mais fácil, né, quando você está com essa certeza. Mais fácil de trabalhar, de render, acho que um pouquinho disso. Isso aí. Cara, aí só voltando um pouquinho ainda, a gente, para falar desse início seu profissional, né? Você comentou aí rapidamente, né, prestei o processo, acabei passando, né? Então, assim, indo um pouquinho para esse momento de transição de fato. Você já tinha feito os estágios, entendeu que pô, seria uma área legal de continuar, surgiu a oportunidade na empresa que você acaba trabalhando até hoje, né? Mas você chegou a olhar outras oportunidades, o movimento Jobs te deu até acesso a outras empresas, como você disse aí, para o Ambev, que acaba até contratando bastante engenheiro civil e outros também, né? Você chegou a olhar um pouco o mercado, viu algumas possibilidades, chegou a prestar alguns outros processos seletivos, né? Sim ou não? E no fim, né, mesmo que tenha prestado só da Abril, como que foi, né, cara? O que você sentiu de maior dificuldade, assim, num processo que talvez para você não fosse nem tão novidade, porque você já estava um pouco inserido nesse contexto, mas o que você se sentiu menos preparado, né, pela faculdade ou por até as experiências que você teve na hora de chegar lá e fazer uma entrevista, de fato, conversar com o recrutador, conversar eventualmente até com um dos sócios ou algum diretor e por aí vai. O que você pode contar para a gente dessa sua experiência de transição? Pergunta muito legal, assim, eu fiz, não cheguei a fazer muitos, mas eu lembro, assim, até na República, até isso é legal, né, porque a turma compartilha, putz, estou fazendo esse, estou fazendo aquele, vamos olhar, LinkedIn, aquele negócio que você está começando a aprender algumas coisas ali de como procurar essas vagas. Aí falando, antes do Abril, né, falando outros, eu lembro de ter feito o da Ambev e o da Kraft Heinz, mas ainda assim, sem um direcionamento de, cara, é isso que eu quero para minha carreira, é exatamente esse perfil de empresa que eu quero trabalhar. Ainda era um negócio muito imaturo, assim, sabe? Tipo, cara, é uma vaga que abriu e você está naquele momento de, putz, eu preciso de um trabalho, eu preciso ter um emprego. É uma empresa grande, né? É uma Talvez possa empresa contribuir para a grande. minha jornada. Eu, Natural, né? eu acho que voltando no tempo, assim, né? Uma coisa que eu acho que eu não fiz e que talvez seja um dos desafios aí na linha que você está falando cara, eu não estudava tão bem a cultura da empresa, eu não sabia exatamente. Isso faz muita diferença. Parece que não, mas, cara, a empresa tem cultura diferente, você tem que saber que empresa que você está entrando, você tem que saber se isso casa com o seu propósito de vida. Algumas têm uma cultura um pouco mais agressiva, outras menos, outras têm mais de formação de pessoas, outras têm mais de olhar para o mercado externo e fazer contratações. E 200 tipos de perfis aí de empresa. Então, eu fiz meio ali, cara, com a turma, sabe? Um fazendo, outro fazendo e tal. Mas eu acho que algumas coisas, assim, que eu passava, assim, nas primeiras etapas. Eu lembro que o da Kraft Heinz, eu acho que eu cheguei a ter até um convite. Da Ambev, eu não cheguei nas fases finais. E eu lembro que teve até um feedback, algo escrito, assim, que era algo, assim, que
me respondendo que eu não tinha tanta ambição de carreira, e de fato fala muito da cultura da empresa, né? A Ambev, ela busca essa ambição, né? E era uma coisa que nunca ninguém tinha me falado, assim, eu entender como eu poderia ter passado aquela impressão na entrevista, ou se de fato não era, se eu não tinha ambição suficiente. Depois eu acho que eu fui entendendo dentro de mim, assim, um pouco do como Cara, responder a isso, né? porque na sua época não existia universitário profissional, né, cara? É verdade. Teria me ajudado, mano. Pra isso que a gente tá aí, né, cara? Pra realmente fazer essas definições, senão você realmente nem teria aplicado a Ambev. E você não se identificaria com os valores da Ambev. É isso. Cara, eu também, na minha vez também, eu quebrei a cara, cara. Na minha época também não tinha universidade profissional, então tivemos que criar a universidade profissional. Cara, e faz parte, assim, né? Assim, acho que é muito saudável, assim, você fazer mais de uma tentativa, você tomar uns feedback um pouco mais duros, você ter que repensar, e eu acho que, de fato, a iniciativa de ajudar a turma que está aí nessa transição é muito boa, porque, cara, a verdade é, assim, você está no final da graduação ali, você quer ter um emprego, assim, você quer ter a oportunidade que aparecer. Só que, assim, acho que, aí falando um pouco da Abril, na entrevista eu já senti que era o lugar certo também, sabe? Assim, a hora que eu comentei que eu tinha feito um estágio voluntário, que eu sempre fui muito dessa linha, assim, de, cara, de ser trabalhador, de ser aguerrido, de ser organizado, e, cara, o dinheiro vai vir um dia, assim, né? Sempre fui muito dessa linha, e eu senti que eles falavam disso do jeito da empresa, que eu ainda não conhecia, mas eu fiz 2 entrevistas lá, e eu também senti muita liberdade para falar, igual eu falei, das minhas experiências da faculdade, os recrutadores também, legal, eu também fiz isso, eu senti que foi mais uma conversa, eu senti que as perguntas eram mais sobre a minha vida e sobre a minha família do que sobre coisas lógicas, assim, sabe? Assim, era um negócio tipo, cara, quais são os principais desafios que você passou na sua vida? Cara, isso não é uma pergunta normal, às vezes, né? Tipo, o que você sentiu, os principais valores que seus pais te ensinaram? Cara, qual que foi o momento que você sentiu mais dificuldade em alguma coisa? Sabe, eram umas perguntas assim, né? Não vou lembrar de todo o roteiro da entrevista, mas eram umas perguntas assim, para entender mais o perfil, quem eu era, né? E hoje, estando lá, eu vejo que é exatamente isso, cara. Assim, você contrata perfil, e depois você treina o resto. Mas você não muda o perfil das pessoas, você não molda o caráter de ninguém, assim. Então, ainda mais um contrato de estágio, assim, né, cara? Quando você vai contratar alguém muito novo, você tem que ver se a pessoa tem brilho no olho, assim, sabe? Você tem que sair da conversa, cara, empolgado. Eu estou falando com alguém que é melhor que eu em alguma coisa e talvez em várias coisas, assim, sabe? Você tem que brilhar o olho ali e falar, putz, é alguém que daqui a pouco vai ser um líder aqui, alguém que vai inspirar pessoas, daqui a pouco essa pessoa pode ser um engenheiro, um coordenador, um gerente, pode estar trabalhando no comercial, pode estar trabalhando onde quiser, mas é alguém que tem que brilhar o olho, assim. Então, não sei se eu te respondi diretamente aí, Felipão, mas foi muito disso para mim, assim, cara. Foi um negócio que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo ali alguns processos. E uma coisa que é legal destacar, assim, na faculdade eu fiz muito processo seletivo legal também. As empresas júniores faziam os processos legais, o próprio PET fazia um processo legal. E isso é um diferencial, assim, eu acho, assim, para quem está nesse momento, poder treinar isso na faculdade. Porque, cara, se você errar na faculdade, beleza. No mercado de trabalho, às vezes, você vai ter um pouquinho menos de cartucho, né? Então, é uma coisa que ajuda também. Ô, Felipe, deixa eu aproveitar aqui, né, que o Carlos trouxe essa questão. É importante, sim, às vezes aplicar outras empresas, né? Tanto para você realmente definir o que você mais se identifica ou não, tá? Muitas vezes através dos feedbacks, né? Que aí vai dar o extrapo, realmente não fez sentido por isso, tá? E uma das coisas que a gente tem que trazer bastante no universitário profissional, Carlos, é que, assim, por vezes, ainda mais quando está em universidades, né, em destaque, né, como as estaduais, federais e muitas particulares por aí, a gente mira sempre as grandes empresas, né, multinacionais e tudo mais, né? De repente, as pessoas aplicando vagas ali, mas que por vezes são as vagas que estão disponíveis no momento, né, mas não tem a ver com o seu perfil,
ou a cultura da empresa não dá fit com o seu perfil também, sendo que se durante a graduação, né, se algum momento ali na sua preparação, né, a gente tem que trazer com o universitário profissional que a pessoa comece o quanto antes, para ter mais tempo, né, de realmente se desenvolver, né, se aplicar, se identificar. Mas, por vezes, se ela consegue isso antes, existem outras empresas, não tão grandes, né, não tão em destaque, que, de repente, né, dariam muito mais fit, né, daria match ali com, né, várias características do profissional, né, e, por vezes, também a pessoa seria muito mais feliz ali, de repente, do que numa grande empresa, porque foi aprovado, às vezes, por algum descuido de processo, e aí, para não perder a performance, ela se entrega demais no trabalho, tá? E depois de um tempo só, ela viu que ela perdeu ali, né, o começo de carreira, e se dedicou muito, né, se entregou muito por algo que às vezes não tem muito a ver com ela. Aí ela às vezes cai, né, em algumas decepções, e aí tem que recomeçar. Mas, enfim, faz parte também. Cara, mas achei que foi muito bacana isso aí que você trouxe, tá? E que dá muito match aí com o que a gente tenta passar aqui no Universitário do Profissional para o pessoal aí que está nos ouvindo. E é legal você comentar isso, sim, porque de fato, quando você está nesse período de prospecção, né? Putz, vou para onde? Normalmente vem as grandes empresas na conversa, né? E recentemente eu fiz uma palestra lá em Ilha e um menino subiu depois da palestra e veio me perguntar assim, mas cara, como que você tomou essa decisão de não ir para uma empresa tão conhecida? E eu acho que é um pouco do que você falou, assim, tem o caminho para a empresa muito grande desde o início e tem o caminho de você pegar uma empresa em crescimento. São desafios diferentes, né? Quando você está indo para uma empresa muito grande, eu acho que, cara, você vai pegar uma empresa mais estruturada, que os processos são mais redondos, que às vezes já tem ali coisas mais bem definidas, possivelmente, às vezes até com uma remuneração melhor, possivelmente. E quando você está numa empresa em crescimento, hoje a Abril está com 10 anos, eu entrei e ela estava com 4. Cara, assim, você tem que estruturar processo, você tem que formar time, você tem que, às vezes, começar algumas coisas do zero, mas também o seu potencial de crescimento possivelmente é maior. Eu sabia exatamente que eu estava tomando essa decisão lá atrás? Cara, assim, sendo sincero, eu acho que não, assim, eu acho que algumas coisas é por feeling também, sabe? Puta, entrevista muito boa, fiquei muito feliz com a turma, eu via pessoas que estavam se desenvolvendo lá, eu ouvia muitas coisas legais do CEO da empresa, que eu acho que a cultura da empresa, ela vem do CEO da empresa, assim, não adianta, assim, né? Isso vai cascatear e as principais lideranças vão renovar essa cultura desde que tenha match, né, nesse sentido. E aí eu acho que foi o que acabou acontecendo, assim, né? Apesar de ser uma empresa um pouco mais nova na época, as pessoas que formaram ela já tinham várias experiências com outras empresas, com empresas muito grandes e hoje o tamanho que abriu tá, cara, assim, tá em São Paulo, tá vendendo 300 milhões por ano, tá com 4 obras em Ribeirão, tá com 4 obras em São Paulo, 2 em Sorocaba. E assim, mais do que o crescimento, assim, crescimento pelo crescimento, eu acho que às vezes é um risco, né? Eu acho que é um crescimento muito saudável com formação de pessoas, assim, né? É uma empresa hoje que muita gente de Ilha Solteira foi para lá e de outras faculdades e estão se desenvolvendo, assim, cara. Esse que é o legal, assim, né? Porque aí já falando mais um pouco lá da frente, mas é legal a turma também enxergar um pouco isso. Cara, uma empresa vale quanto ela tem de prosperidade, quanto ela tem de sequência, né? Não adianta empresa de um rei só, de uma pessoa só, alguma hora ela é finita, né? E o jogo é infinito, então a gente tem que estar formando as próximas gerações, a gente tem que estar pensando nessa sequência, e quando você, pelo menos para mim foi muito assim, cara, chegar lá e ver um lugar que falava disso, falei, putz, pode dar errado, mas assim, parece que se eu trabalhar muito vai dar certo. Então foi um pouco do que fez eu decidir aí para uma empresa, falando um pouquinho da sua pergunta aí, para uma empresa que naquele momento não se era falado ali entre os meus amigos, não era uma coisa, uma pauta ainda tão grande, né? Mas graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Boa, pegar esse gancho aí, Carlos, porque eu de fato eu também sou um exemplo disso, né, cara? Eu entrei, saindo da faculdade, eu entrei numa empresa que, no fim das contas, eu era o primeiro funcionário,
né? Porque os outros 3 eram sócios, né? Tinha um fundador, obviamente, mas os outros 2 que entraram já eram sócios bem mais sêniores para ajudar a estruturar todo o negócio, né? E aí eu fui ali o primeiro funcionário, o primeiro estagiário, né? E ao mesmo tempo eu acabei passando, né? Prestei vários processos, e aí é até bacana que você só dá um passo atrás aqui, né? Até bacana que você trouxe. Às vezes, naquele momento de pressão de finalizar a faculdade, arranjar o primeiro emprego, a gente sai de fato dando tiro para todo lado, né? Só que a gente se aprofunda muito pouco no que você disse, na cultura da empresa. É uma empresa que eu vou, né, eu me conecto com o jeito dela de trabalhar, né? E aí, similar, trazer um exemplo aqui mais prático, né? Cara, as repúblicas, né? Cada república tem a sua cultura, o que é aceito, o que não é aceito, que comportamentos são legais, quais não são. No fim, você olha para várias repúblicas, você vê, pô, ali eu moraria tranquilamente, essa aqui talvez não, essa definitivamente não, né? Então, o fit cultural com as empresas é tão importante quanto. No fim das contas, você vai estar imerso num ambiente que, se não for aderente à sua cultura, você vai sofrer. Você pode crescer, você pode prosperar, mas em algum momento essa corda estoura, né? E aí, no meu caso, né? Então, assim, fiz vários processos, né? Desde as grandes até empresas menores. E aí, quando eu passei justamente em 2. Na que eu entrei, a Envolve na época, que eu fui o primeiro funcionário, mas passei na Pirelli também. Então, eu tive uma certa decisão que era, cara, vou para um caminho de uma empresa grande, multinacional, consolidada, mas numa área que, sinceramente, eu não tinha entendido nem o porquê eu passei, porque eu não tinha entendido o que era a área de fato. Era algum termo em coisa... inglês difícil, né? Exatamente. E, assim, era alguma coisa para finanças corporativas, mas, cara, tive pouquíssimo aprofundamento na vaga e mesmo assim passei. Ou uma área que surgiu para mim, também era uma área nova, que era a área da consultoria, mas me brilhou os olhos quando eu comecei a entender como é que funciona o trabalho de um consultor, quais as possibilidades, questão de crescimento também. Então, no fim das contas, acho que é muito importante destacar isso, né, cara? E eu concordo 100% com você. As empresas menores ou de menos renome, né, não essas grandes multinacionais já consolidadas, elas apresentam uma puta capacidade de te alavancar, às vezes, muito mais. Porque você vai crescer junto com a empresa, né? Eu fui o primeiro estagiário, praticamente o primeiro funcionário da minha, depois ela cresceu até um determinado ponto, foi incorporada pela empresa que eu estou atualmente, e nesse meio do caminho eu fui, cara, mega reconhecido por estar ali ao longo de toda essa jornada. É o que você comentou, às vezes tem alguns processos que ainda não são estabelecidos, você precisa puxar muito mais a empresa do que a empresa de puxar, porque você, né, não tem as coisas muito bem estabelecidas, mas no meu caso, e aí no seu, pelo que você comentou, funcionou muito, e eu vou dar só mais um último exemplo, que cara, eu literalmente trabalhei durante alguns meses, né, ao longo de um ano, lado a lado com o CEO e fundador da empresa. Ele era basicamente o meu chefe direto, meu líder direto. Então, cara, qual que é o valor disso, né? Quanto você conseguiria fazer isso numa grande empresa? Esse fundador da empresa, né? Ele era ex-sócio da Deloitte, então um cara também mega sênior, com uma baita capacidade de liderança, e eu dividi mesa com ele ali durante vários meses. Então, cara, inclusive, hoje o meu modo de trabalhar, eu tenho certeza, já contei isso para ele, é muito inspirado no modo dele de trabalhar que eu aprendi lá no começo. Então, são algumas escolhas que você tem que fazer, né? Por um lado, você pode ter uma carreira mais consolidada no início, por ser uma multinacional e tudo mais, um pouco mais uniforme, digamos assim, mas por outro, né, se você está disposto também a arregaçar as mangas, fazer acontecer junto com a empresa, você pode ser muito bem recompensado no final da jornada, né? Então é bacana destacar isso, porque às vezes o nome da grande empresa surge naturalmente, né? E, de novo, tem perfis que vão de fato estar muito mais aderentes a uma mega empresa estabelecida, e tem outros que podem se dar muito bem numa empresa pequena que está começando ou numa média ali que está começando a se estruturar, né? Perfeito. E é assim, enquanto não vale, né? Igual essa experiência que você teve, tá perto de um cara ali que, cara, isso para mim realmente vale mais que grana, assim. Você tá perto de alguém ali que você tá aprendendo, que você tá se inspirando e aprendendo as coisas juntos. E aí, assim, até uma coisa legal de falar para quem está no momento inicial de carreira é que eu acho que a nossa geração, e até os mais novos, principalmente que a gente, né, que estão agora nesse momento de faculdade, eles são quase todos, assim, chegam com muita capacidade, muito dinâmico, a galera é muito para frente,
mas é muito ansiosa, assim, a geração, ela tem uma dificuldade, eu acho, um pouco de... tanto que você vê que a rotação hoje entre empresas é muito maior, né? É muito raro você achar uma pessoa que fica 20, 30 anos na empresa, que era uma coisa que na época dos nossos pais e avós, eu acho que era muito mais comum. Então, e tá tudo certo, assim, mas é importante, assim, também entender que você precisa plantar, né, cara, antes de começar a colher, né? Então, assim, não sei exatamente como foi o seu caso aí, mas eu tenho certeza que você estava plantando, cara. Você estava, tipo assim, independente ali de, putz, eu tô, às vezes, morando numa cidade que eu acho que não é a que eu queria, ou eu tô ganhando um pouquinho menos, ou eu acho que eu sou um pouquinho menos reconhecido que o meu amigo da empresa do lado. Mas, cara, assim, a paciência também é uma virtude muito grande, a resiliência, assim, sabe? Assim, todos os lugares vão ter desafio. Eu acho que quando você consegue casar, né, alguém dessa geração que tem essa dinâmica, essa capacidade, com uma maturidade um pouquinho maior e essa resiliência, cara, é difícil de segurar, assim. Então, eu generalizei um pouco aqui falando da geração, mas também já vi muitos casos ali na Abril e em outras empresas que quando consegue casar essas duas coisas, então é mais, não sei se eu posso chamar de conselho, mas vou chamar. Um conselho é ter essa paciência, cara, sabe? Se tiver pessoas que você tem uma relação de confiança, você fala assim, cara, posso trabalhar aqui, tem alguém cuidando da minha carreira, tem alguém, né, uma empresa cuidando de mim ali, de alguma forma, mesmo que às vezes a velocidade pode estar um pouco desalinhada com a expectativa, mesmo que tenha alguma frustração que sempre vai ter, eu acho que também é um fator decisivo, assim, sabe? Não só para entrada na empresa, mas eu falo muito dessa sequência, sabe? Porque quando a gente está na graduação, a gente acha que é sempre a próxima meta, né? Então, quando você está no colégio, a meta é o vestibular. Aí você está no vestibular, está na faculdade, a meta é arrumar um emprego. E, cara, ele é só o começo, não é o fim, né? Não adianta você arrumar um emprego e depois, né? Então, ter esse trabalho dia a dia ali, ter uma paciência, né? Ter uma resiliência legal ali para superar os desafios e seguir, cara. Seguir, porque uma hora, eu acredito muito nisso, né? Uma hora o resultado vem e às vezes aí ele vem até acima do que você estava esperando, sabe? Até mesmo porque em cada etapa, cada fase que a gente está, tem um processo para acontecer, né? Às vezes a gente chega num topo, num certo nível de desenvolvimento ali, né? E quando a gente passa para o próximo, parece que tudo começou de novo. Exato. Quando a gente tem a experiência da faculdade, né? Enfim, dessa tradição, da brincadeira de ser bicho, né? Então, a cada fase da vida, a gente é bicho novo, né? Eu tive experiência, né, agora, né? Tenho minha filha de 1 ano e 8 meses, e aí é tudo de novo, né? A gente vai se reintegrando. Mas pegar esse ganchinho aí que a gente tem falado, das gerações, tá? Até mesmo a gente caminhando já aqui para as partes finais, o que acontece bastante é mais ou menos assim. De novo, voltando à relação com a República, né? Acho que esse papo ficou muito rico das experiências que a República traz. Eu fundei a minha também lá em 2010, né? E conforme foram passando as gerações, a gente via que o quê? Era mais difícil as pessoas, né, os alunos novos, os bichos, né, aceitarem que existe uma hierarquia, né, que existe um respeito, que existe um tempo para as coisas acontecerem, né? Então, não sei se pela criação também seja, né, mas pela geração, é tudo para ontem, né? Não, na República não. Você vai curtir isso se você passar nessas provações, nessas etapas, né, que tem ali. E no começo, às vezes, conforme eu te falei, foram passando os anos, tinha uma certa resistência no começo, mas logo isso quebrava e depois eles retornavam agradecendo, né, por ter destravado essa visão de que realmente, né, é legal, é interessante e agrega muito, e ainda mais para eles, né, ter essa abertura, ter essa vivência, porque aprende muito nessa vivência do início. E no mercado de trabalho não deixa de ser diferente, tá? Talvez aí, né, quem teve essas experiências tenha mais facilidade para passar por essas provações, né, no ingresso no mercado de trabalho. Hoje se fala muito, né, das gerações mais recentes ainda, né, a ansiedade em si, né, não adere às oportunidades ou não fica, não é estável, né, até mesmo
essa questão dos empregadores, dos gestores também, às vezes não ter tanto tato assim, né, para lidar com essas novas gerações, mas é sempre muito importante que isso fique claro, né? Tudo tem um tempo, tem que ter calma, tem que deixar acontecer, né? Que no final dá tudo certo. E olhando para É, isso, Carlos, o que você tem para dar de recado, dar de feedback aí, né? Hoje, né? Diretor e tal, top. O cara, Carlos lá de trás, né? Pô, cara, se pudesse voltar lá atrás, o que você falaria para ele? Tá? cara, Você tem aí gerações que estão, né, sob a sua gestão, provavelmente vai ter uhum. gente nova, e também talvez tenha, né, em algumas funções, pessoas mais velhas. Como que você faz para lidar com esse conflito de gerações? Tem treta, não tem? Tá? Como que você vê isso? Né? Uhum. Para entender um pouquinho melhor aqui. Boa, legal. Cara, assim, até linkando com o que você falou, tem nessa questão aí de ser bicho dos ciclos, de respeitar isso, uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, assim, tem um livro do Bernardinho que chama Transformando Suor em Ouro, não sei se vocês já puderam ler, mas ele tem uma frase, ele é um cara que eu admiro pra caramba, assim, e ele tem uma frase que fala, cara, sempre mantenha o espírito de aspirante. Sempre mantenha o espírito de aspirante. Qualquer nova função, qualquer novo desafio, sempre esteja com o espírito do aspirante, né? E eu acho isso muito legal, assim, porque não é porque você subiu de cargo, não é porque você está num lugar que você já está um pouco há mais tempo, que você pode perder esse espírito de aspirante, sabe? É sempre o espírito do primeiro dia de trabalho, sabe? Cara, vou lá, vou dar resultado, mesmo horário, mesma energia, entregando 200% do que é seu. Então, eu acho que isso casa um pouco com o que a gente estava falando aí da pessoa conseguir ter essa resiliência, né? E sobre o que você perguntou também no sentido aí da função, de fato eu tive, assim, uma carreira até então rápida, assim, na empresa, né? Porque eu entrei ali como estagiário, aí fui estagiário de planejamento e orçamento, aí surgiu uma oportunidade para a obra, para um desafio, eu fui como analista de uma obra, no meio dessa obra eu já tive a possibilidade de tocar uma obra como trainee, e aí foi o maior desafio de todos, tocar a obra é um negócio que quem já fez esse um canteiro ali com 100 pessoas, com um mestre de obra, com gente muito mais experiente, e eu novo ali. Mas, ao mesmo tempo, cara, você tem que saber as suas limitações e tem que saber usar o melhor dos outros, cara. Assim, saber que, putz, cara, trazer o mestre para o seu lado, aprender com ele, ver a dificuldade do estagiário também, que você acabou, muitas vezes você era o estagiário ali há 2 anos atrás, então, tipo, o que precisava, qual o plano de carreira que você precisa passar para ele, qual feedback você precisa dar para ele, qual feedback você precisa ouvir, né? Eu acho que é um pouco disso também. Então, esse foi um marco, assim, da minha carreira, acho que tocar obra, assim como morar em República, eu acho que tocar obra foi um marco, assim, cara, para sair disso muito maior, um pouquinho mais calmo, mas muito mais, acho que resiliente, assim, cara, acho que a obra foi uma baita escola. E aí, depois dessa jornada de obras, eu voltei para as áreas de apoio da empresa. O Fábio me trouxe o desafio, né? Falou, cara, a gente está com algumas áreas precisando ser estruturadas. Acho que o desafio na obra aqui foi bem feito, né? Vamos para essas áreas. E eram as áreas que eu assim, tinha menos know-how, assim, eram as áreas que eu estava, eu conhecia, mas eu não era experiente. E eu cheguei na área sendo estagiário sênior, sabe? Aquela coisa assim, você tem um cargo legal, mas você tá eu já entrei quase como coordenador, mas ao mesmo tempo de experiência a gente brinca lá, né? Chegou o estagiário sênior, que é aquele estagiário que é aquele cara que tem que chegar lá para aprender e tem que ser esse espírito mesmo, sabe? O espírito do aspirante. Então, cara, assim, se você souber organizar seu time, colocar as pessoas certas no barco, ser leais com ela, também falar o que precisa ser dito, não só as coisas boas, mas o que precisa ser dito. Acho que você não precisa ser super técnico, sabe? Eu não sou super técnico. Eu exerço um cargo aí de diretoria, que é um cargo super importante, uma construtora, mas eu não me considero um cara super técnico. Eu me considero um cara que gosta de trabalhar com pessoas, que ajuda a formar outras pessoas, que está em formação, mas eu não sempre me considero um cara de time, assim, sabe? Eu sempre fui o cara do trabalho em equipe. Então,
eu tentei levar esse espírito para os lugares que eu trabalhava e agregar sempre também tentando dar um pouquinho de exemplo de, putz, cara, o primeiro a chegar é o último a sair. E aí só dando sequência, né? Eu, depois dessa questão de voltar para os apoios, vieram alguns desafios muito rápidos, assim. Então, eu estava com a área da qualidade, fiquei com qualidade, assistência técnica e planejamento. Em algum momento, estou resumindo aqui porque foram alguns steps, sabe? Algum momento eu consegui pegar essa área do planejamento da empresa, que é uma área super importante, e aí eu virei um gerente sócio. E aí eu acho que também é um outro marco na minha vida, assim, né, cara? Ser convidado para a sociedade de uma empresa igual a Abril, participar de reuniões com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida, poder... Acho que é uma consolidação ali de um ciclo, mas também descobrir que era o início de outro, assim. É sempre assim, né? Então, putz, beleza, agora entrou na gerência, é sócio, vem cá, tem um mundo de empreender, tem um mundo de daqui a pouco começar a investir, tem um mundo daqui a pouco de ver coisas diferentes e que, pô, me motivam muito, assim, sabe? Então, hoje, eu tô no cargo aí da diretoria oficialmente há 5 meses, mas eu já exerci a função de diretoria há mais tempo. E de fato, igual você falou, tem pessoas muito mais experientes que eu, muito melhores que eu em várias áreas. Hoje eu tenho 5 pessoas que estão ligadas à minha gestão, mas ligadas a eles tem várias pessoas, várias áreas, e eu acho que, assim, se eu tivesse 5 pessoas, mais ou menos, não ia dar certo. Tem 5 pessoas fantásticas, cara. Pessoas, assim, que eu olho para eles e falo, cara, é difícil ser melhor que eles em muita coisa, assim, mas não é uma competição, né? É um trabalho em equipe. Então, eu acho que eu sempre tive muito respeito, assim, com as pessoas, e muitas delas me fizeram chegar lá, né? Acho que tem gerentes hoje de engenharia que os caras tocaram 20 obras, 15 obras, e a gente se completa, sabe, cara? Tipo, putz, eu consigo, às vezes, ajudar ali numa organização, num planejamento de longo prazo, coisas de próprio feedback, que é uma coisa da nossa geração, às vezes, mais firme, né? E eles me completam com outras características, uma experiência, uma visão mais técnica, e eu acho que esse assim, até agora vem sendo esse caminho, cara, de aprendizado, de humildade, de trabalho e trabalho em equipe, cara. Acho que esse é o segredo aí dessa trajetória, que não é tão longa, né? Mas já é uma trajetória que eu acho que é legal, cara. Acho que estou muito feliz aí. Não é tão longa, mas já é uma trajetória que se mostra de muito resultado, né, Carlos? Cara, tudo que você contou aqui pra gente mostra de fato que você conseguiu e até um setor que tradicionalmente é mais se espera mais de fato para as pessoas crescerem, né, cara? Tem toda essa conversa, né? Ah, eu já faço obras há 20 anos, então quem que é você aqui, moleque? É um ambiente ainda um pouco hostil, não sei a cultura da sua empresa em detalhe, imagino que não seja tanto assim, mas a construção civil, construção de modo geral, é um ambiente um pouco mais hostil, mais tradicional nesse sentido. Então, de fato, esse seu crescimento mostra que você, cara, conseguiu resultado em um curto período de tempo e está ali de fato porque merece. E aí, até conversando com você aqui, cara, não tem nem mais uma pergunta para fazer, é mais para fazer um resumão aqui do que a gente escutou de você. Cara, a cada fala que você traz para a gente, eu consigo tirar um insight de uma mentalidade muito positiva, de fato. Né? Então, essa ideia de espírito do fundador, questão de primeira chegar, a última a sair, cara, tem o próprio do Bernardinho que você comentou. Então, cara, no fim das contas, são demonstrações de alguém que tem uma mentalidade muito positiva e próspera, né? E que com certeza deve se refletir no seu trabalho, não à toa você chegou no resultado que você chegou. Né? Mais rápido até do que a média do setor, né? Como eu disse, que ainda é muito tradicional. Então, cara, assim, só queria agradecer o papo, consegui tirar vários insights aqui, e acho que quem escutar a gente também vai conseguir, porque de fato você é um cara que teve uma formação bem completa aí, como eu disse, né, cara? Você estudou bem, passou por grupos, né, mais técnicos, mais acadêmicos, mas também vivenciou experiências ali, cara, empreendedoras, de certa forma, mais atreladas ao mercado de trabalho, pô, entrou num ramo que você de fato estudou, né, seguiu trabalhando no ramo que você de fato estudou e cresceu muito rápido nessa sua empresa.
Então, de fato, acho que você é um baita exemplo de pessoas olharem para você e falarem, pô, beleza, me conecto com esse ponto dele aqui. Então, talvez eu deveria pensar se faz sentido para mim seguir uma trajetória similar ou ter experiências similares. Enfim, no fim das contas, que acho que é só agradecer, porque de fato a conversa foi muito rica. Parabéns aí, viu? Com certeza, Carlos, Felipe. Chegando ao fim aqui do nosso episódio do ProfissaCast, né? Dizendo aqui que o ProfissaCast ele é mais do que trazer pessoas que, né, tiveram sucesso na carreira, estão tendo, né, alcançando posições aí que muitos almejam, mas eu acho que o principal aqui que o Carlos deixou para a gente é essa questão de transmitir valor, né, em tudo que a gente faz, né, todo o empenho, né, toda a dedicação, né, com muita transparência, né, e eu acho que isso, né, isso ficou muito claro aqui e, né, como ele diz, os frutos disso ele colhe, né, e graças a Deus aí o Carlos conseguiu um pouquinho mais rápido que a média, né, mas é isso. Eles estarão aqui, né, compartilhando todas as dicas, né, para vocês aí, né, não só para quem está buscando o primeiro emprego, quem está perdido na carreira, mas sim as pessoas que de repente precisam de uma direção, né, não só na vida, né, profissional, mas sim na vida pessoal. E o brilho no olho do Carlos aqui, dá para ver que a satisfação e sucesso profissional, né, exalam nesse cara aqui, né? Então, agradecer o Carlos, Felipe, muito obrigado, ó, aprendi muito, foi prazerzão aí, Carlos, obrigado. Gente, brigadão, assim, mais uma vez, parabenizar vocês. É sempre difícil falar da gente, né? É um negócio que não tem tanto costume, mas foi, putz, muito gostoso o papo aí. E acho que é uma iniciativa que tem muito a ajudar as pessoas. Se a gente conseguir inspirar ou ajudar uma ou duas pessoas que seja, eu acho que já é um baita resultado. E eu acho que é muito mais que isso. A gente vai chegar a cada vez resultados maiores com esse tipo de iniciativa. Então, parabéns aí para os dois e muito obrigado pelo bate-papo. Eu fiquei muito feliz. Então, pessoal, obrigado, viu? É isso. Valeu, pessoal. Valeu.